aparece. Nós estudamos o grupo SO2. Em princípio, sem nenhum compromisso com SO3. Estudamos o grupo SO2, transformações orbitais, vimos as matrizes de Pauli, geradores, e vimos que as matrizes de Pauli, elas satisfazem a essa álgebra aqui. Matriz de Pauli sobre 2, sigma I sobre 2, sigma J sobre 2, igual a I, epsilon, e JK, sigma K sobre 2. SO2. Então, a álgebra de Lie de SO2. Quando nós fomos trabalhar SO3, nós vimos que os geradores de SO3, na forma dos Gs, GI, GJ, aquelas matrizes 3x3 que nós tínhamos escrito, elas satisfazem a essa álgebra aqui. Isso aqui nós tínhamos tirado como sendo a álgebra de Lie de SO3. Então, o que nós observamos é que a álgebra de Lie, a relação entre a álgebra de Lie de SO2 e de SO3 é que os sigma I sobre 2 podem ser substituídos pelo GI e vice-versa. Então, quando a gente tem uma rotação, o que a gente está fazendo aqui? O que é uma matriz de SO3? Uma rotação pertencente a SO3. Então, se eu pegar, por exemplo, uma rotação de SO3, eu tenho SO3 aqui, tem uma rotação R de SO3. Como é que nós colocamos essa rotação? A matriz de rotação ela é exponencial de I. Aí aqui o ângulo da rotação, o vetor em torno do qual eu quero fazer a rotação, um vetor qualquer do espaço-tempo, desde que seja unitário. Então aqui eu tenho o ângulo da rotação e eu vou fazer uma rotação de um ângulo θ em torno desse vetor unitário. E aí, ou seja, eu vou fazer uma rotação desse plano. Só que isso aqui está torto em relação a x, y, z. Tá lá. E aí aqui eu coloco os geradores das rotações, as matrizes geradores das rotações. Tá aqui. Então isso aqui é uma matriz de SO3 que faz uma rotação dos vetores. Então, se eu pegar um vetor V, as componentes dele vão ser transformadas em V' de acordo com essa operação. Se eu coloco aqui o vetor que eu quiser, depois o meu trabalho é só exponenciar as matrizes. Eu conheço os Gs, aquelas três matrizes Gs, vocês conhecem das aulas precedentes, eu tenho a rotação. Agora, observem que essas três matrizes aqui, GI, elas satisfazem as mesmas aulas, a mesma ordem das matrizes de Pauli. Então, nada me impede de chegar, colocar aqui no lugar desses Gs, fazer essa troca, colocar sigma sobre 2. Então, o que eu vou fazer agora, só que essas matrizes aqui são 3x3. Então, quando eu exponenciar isso aqui, eu vou trabalhar com matrizes 3x3. Então, claro, R é uma matriz 3x3, de SO3. Se eu agora mantenho a mesma rotação, eu vou fazer uma rotação de um ângulo θ em torno do eixo N chapéu, dado por esse vetor. Só que em vez de trabalhar com matrizes 3x3, eu vou trabalhar com matrizes 2x2. E essas matrizes aqui são hermitianas. Então eu vou criar uma matriz S agora, eu vou basicamente fazer isso. Eu vou recortar esse G daqui e colar o sigma. Então eu vou ganhar essa matriz agora, exponencial de I, θ. N chapéu. Escalar sigma sobre 2. Mas descreve a mesma rotação, né? Isso, exatamente. O que caracteriza a rotação? O ângulo e o vetor em torno do qual eu estou fazendo a rotação. Então, isso aqui é uma rotação. Só que agora eu estou fazendo uma rotação em termos de matrizes 2x2. Então, essa matriz aqui é uma matriz 2x2. Como vocês se lembram do nosso curso de SO2, toda matriz de SO2 ela pode ser escrita dessa forma: exponencial de I, objetos ômega I, sigma I sobre 2. É exatamente essa estrutura que está aqui. Quem é ômega I? É θ, a iésima componente desse vetor. Quer dizer, na verdade, esse ômega I aqui, ele é θ, a iésima componente do tensor NE. Vou pegar a iésima componente desse vetor. Isso é o meu ômega I. Então, isso é uma matriz de SO2. Então, eu, a partir de uma matriz de SO3, correspondentemente a uma
matriz de SO3, eu posso escrever uma matriz congênere de SO2, caracterizando, como o Salvo falou, a mesma rotação, só que colocando aqui matrizes 2x2, que são as matrizes de Pauli. Essa matriz aqui é exatamente uma matriz SO2. Então, a relação entre SO3 e SO3 e SO2 é essa. SO3 e SO2 têm a mesma álgebra de Lie, a mesma lei de produto, só mudam as matrizes. Então, o que em SO3 é a matriz GI, em SO2 é a matriz sigma sobre 2. Então, quando eu pego essa rotação, eu substituo esse objeto por esse. E aí aqui, claro, eu estou ganhando uma matriz 2x2. Então, matrizes 2x2, elas têm que atuar no espaço de duas dimensões. Esses seriam os fantasmas. Esses seriam os fantasmas. Então, é isso que nós devemos. Quem são os espinores? Então, nós estamos fazendo uma transposição de espaço. O que nós estamos fazendo? Nós estamos saindo do espaço euclidiano tridimensional, onde eu faço aquelas rotações. Isso aqui tudo é tridimensional, no meu espaço, onde eu estou, x, y, z. Então, eu estou saindo desse espaço, estou indo para um espaço complexo bidimensional. Por que esse espaço aqui é complexo? Porque as matrizes de Pauli, a matriz sigma y, é uma matriz que tem número complexo. E a gente sabe que as transformações de SO2 são transformações que têm números complexos. Qual é a estrutura de uma matriz SO2? Não sei se a gente lembra lá no início do curso. Como é que é a forma geral de uma matriz SO2? Ela tem aqui um número complexo Z, aqui Z star. Aqui ela tem W e aqui ela tem menos W star. Quer dizer, a estrutura de uma matriz SO2 é desse modo assim: A mais B, C mais D, menos C mais D, A menos D. Onde A2 mais B2 mais C2 mais D2 igual a 1. Uma matriz assim, com essa propriedade, é uma matriz de SO2. Então, a matriz de SO2 ela tem números complexos. Então, ela não pode atuar num espaço de vetores reais, ela pode atuar num vetor de espaços complexos. Então, eu vou para um espaço bidimensional complexo, onde, quando eu faço a rotação R aqui, nesse espaço, eu estou fazendo a rotação parceira dela, a rotação espelho dela, que é a rotação S. É a mesma rotação, mesmo ângulo, em torno do mesmo vetor, eu só mudei o gerador. Então, é a mesma rotação, fisicamente é a mesma rotação. E agora, as matrizes desse espaço, elas atuam... Os números de parâmetros é o mesmo. O parâmetro é o mesmo, tem um vetor, então tem um ângulo de rotação e um vetor unitário. Então, um vetor unitário em 3 dimensões, ele tem duas componentes independentes. Se esse vetor é unitário, eu tenho que n1 ao quadrado mais n2 ao quadrado mais n3 ao quadrado é igual a 1, que ele é um vetor unitário. Então, por exemplo, 3 é a função de 1 e 2. Então, eu tenho dois parâmetros independentes mais um ângulo de rotação. Então, eu tenho 3 parâmetros, θ, n1 e n2. Então, isso permanece aqui quando estava lá. Então, eu não mudei essa estrutura, eu só mudei a forma da matriz. Tá? E aí, nesse espaço tridimensional, eu sei como é que essa matriz age. Ela vai pegar a componente de um vetor, vai fazer essa operação. Os parâmetros do grupo são, você manteve a gente chama grau de grau, a gente chama não mesmo. Os parâmetros independentes são 3. Você mantiveram os mesmos. N1, N2 e θ. Mas a dimensão não mudou. Mudou a dimensão da matriz, mas não o número de parâmetros da matriz. A gente tinha falado uma palavra, grau de liberdade? A grandeza, grau de liberdade com aquela história que associa com a tá. Uma coisa que, digamos, o tamanho... A dimensão, o número de parâmetros independentes. O número de parâmetros independentes. Eu tenho uma matriz 3x3 que depende de 3 parâmetros. Tem uma matriz 2x2 que depende dos mesmos 3 parâmetros. Então, são matrizes distintas, mas dependentes das mesmas matrizes. Tá? Então, aqui a rotação é essa. Agora, esse espaço aqui é um espaço de 2 dimensões. Então, nós vamos representar os vetores desse espaço desse modo. Um vetor psi, duas componentes, psi1 e psi2. Então, esse índice, então, eu vou usar um índice psi-alfa, onde alfa pode tomar valores 1 e 2. Então, esse espaço espinorial é um índice de vetores complexos com duas componentes. E aí,
quando eu faço essa transformação no meu espaço, nesse espaço, é como se eu fizesse assim, ó, aqui eu tenho o meu espaço real é 3, nos eixos que eu estou trabalhando, x, y, z. Esse aqui é o meu espaço, é 3. Então, associado a esse espaço, não está nesse espaço, eu vou criar um outro espaço, que é esse espaço, eu crio um espaço complexo associado aqui. Nesse espaço complexo, eu tenho dois eixos, 1 e 2. E aí eu tenho esse objeto aqui, o meu vetor psi. Então, o meu vetor tem duas componentes complexas aqui. E agora, nós estamos vendo que quando eu faço essa rotação aqui, eu consigo transferir essa matriz para cá, sob a forma dessa matriz. Quer dizer, a matriz que é R aqui, ela chega aqui S. Então, quando ela chegar aqui, ela vai atuar nesses objetos. Então, ela vai fazer isso. Psi' alfa vai ser S alfa beta. Vamos fazer um exemplo bem concreto agora para vocês verem. Então, essa matriz aqui é a matriz que faz a rotação nesse espaço. E é esse objeto que nós chamamos de espinor. O que é um espinor? O espinor, associado ao espaço euclidiano tridimensional, é um vetor complexo, bidimensional, ou seja, um vetor de um espaço complexo bidimensional, que sofre ação das matrizes SO2 associadas às matrizes de rotação SO3. Então, a estratégia é essa. Eu estou no espaço tridimensional, sim. Escolho uma rotação para fazer. Suponhamos que eu vou fazer uma rotação de um ângulo θ em torno do eixo dos x. Então, eu vou escolher o parâmetro θ e a matriz G1. Então, essa é a rotação que eu vou fazer. Exponencial de ângulo θ em torno do eixo do x. Ou, como vocês sabem, quem faz uma rotação em torno do eixo do x faz uma rotação no plano YZ. Ou seja, eu posso escrever também desse modo, exponencial de ângulo θ no plano YZ. Vou usar aqui o sigma 2. Sigma foi 3. Né? Uma rotação em torno do eixo do x é uma rotação no plano YZ. Essa matriz é exatamente idêntica a essa. G1 igual a sigma 2, 3. Né? Nós já sabemos. G1 igual a sigma 2, 3. Quem é a matriz G1? É a matriz que faz a rotação em torno do eixo dos x. Então, ela vai fazer isso aqui. 0, 0, 0. 0, 0, menos i, 0 e 0. Já conhecemos essa matriz. Essa matriz aqui, ela faz uma rotação em torno do eixo do x. Então, ela deixa a linha x independente, 0. Ela vai fazer uma rotação no plano YZ. Então, ela vai ligar linha 2 com coluna 3, linha 3 com coluna 2. Então, é a matriz G1. Eu faço uma rotação em torno do eixo dos x. No fundo, eu vou misturar, acoplar y com z. Então, tá aqui, ó. Linha 2, coluna 3, YZ. Linha 3, coluna 2, ZY. Então, essa é a matriz que está fazendo essa rotação. Então, eu sei calcular essa matriz. Vamos calcular essa matriz. Já calcularam, né? Vamos só botar o resultado dela. Você sabe calcular essa matriz. Calcula essa exponencial, blá, blá, blá e blá. Então, eu sei quem é essa matriz R. Então, a minha matriz R, que faz a rotação de um ângulo θ em torno do eixo do x, é essa matriz aqui. Se ela faz uma rotação em torno do eixo do x, ela não muda o x. Então, assim. Ela vai mudar o y z. Então, vai ficar 0, cosseno de θ, seno de θ, 0, menos seno de θ, e seno de θ. Essa rotação, essa matriz aqui faz uma rotação em torno do eixo do x. Então, x' igual a x, y' igual a cosseno de θ, y mais seno de θ, z, z' igual a menos seno de θ, y mais cosseno de θ, z. É a matriz que faz a rotação em torno do eixo dos x. Quem vai ser a matriz S correspondente de SO2? Então, mesma história. Matriz S correspondente de SO2, ela vai ter os mesmos parâmetros, então, como o Dória lembrou. Então, ela vai ter o ângulo dela e o ângulo θ. Então, a rotação em torno do eixo dos x. Então, no lugar do G1, eu vou colocar sigma 1 sobre 2. Vou pegar, opa, entra aí.
Vou pegar essa matriz aqui. Então, essa matriz faz uma rotação em torno do eixo dos x. O que garante que é uma rotação de um ângulo θ? O valor do ângulo θ. O que é a rotação em torno do eixo dos x? É pegar o gerador 1. Então, o gerador 1 no espaço tridimensional é o G1. O gerador 1 no espaço S2 é a matriz de Pauli sigma x. Então, deve ser sigma x sobre 2. Então, vamos ter que calcular esse objeto. E aí, essa matriz aqui vai atuar nesse objeto. Então, vamos colocar. Então, show? Fazer o seguinte. Vamos pagar isso aqui. Vamos primeiro calcular essa matriz. Então, isso aqui. Então, só estou fazendo um paralelo para vocês perceberem bem o Você está confronto. fazendo duas rotações em termos de 2 por x. Duas rotações, a mesma rotação em dois espaços distintos. Isso eu estou dizendo. Mas Estou em fazendo torno do eixo do x. em torno do eixo do x. Então, vou fazer essa rotação em torno do eixo do x no espaço tridimensional. Como é que ela acelera? Ela acelera assim, ó. X' igual a x, Senão vai y' igual a cosseno de θ y, mais seno de θ c, z' igual a menos seno de θ y, mais cosseno de θ z. Isso aqui é uma rotação dos eixos em torno do eixo x. Isso vale para qualquer vetor. Se eu pegar qualquer vetor, eu vou ter V'1 igual a V1, V'2 igual a cosseno de θ V2, mais seno de θ V3, V'3 igual a menos seno de θ V2, mais cosseno de θ V3. Então, essa rotação se aplica às coordenadas e a qualquer vetor. Qualquer vetor vê a rotação desse modo. Então, isso tudo no espaço euclidiano tridimensional. Vamos trazer agora essa informação para o espaço complexo bidimensional, ou para o espaço espinorial. Espaço espinorial, então, é o espaço, vamos dizer assim, 2x2 complexo, onde eu represento, onde eu coloco as matrizes de S2. Nesse espaço espinorial, então, nós vamos ter a transformação vai ser lida como essa. Quem é ela? Vai ser exponencial de I. Então, eu copio a mesma transformação, só mudando o gerador. Vou fazer uma rotação em torno de um ângulo θ, em torno do eixo x. Então, se é em torno do eixo do x, a matriz aqui vai ser o sigma x sobre 2, sigma 1 sobre 2. Vamos calcular essa matriz aqui. Então, isso aqui é uma matriz 2 por 2. Vamos lá. Vou querer apagar isso aqui. Não, porque eu vou querer fazer o confronto. Então, como é que eu exponencio essa matriz? Vou fazendo a soma. Exponencial, o primeiro termo é a identidade. Segundo termo, é o primeiro termo da expansão. I, θ, sigma, x sobre 2. Terceiro, segundo termo. Terceiro o contato é o θ. Oi? O contato é o θ. Contato é o θ. Contato é o θ. É o ângulo de rotação. E o eixo x? O eixo x está representado aqui pelo G1 e aqui pelo sigma x. Primeiro, agora como é que é? 1 sobre 2 fatorial. Esse termo ao quadrado. E 2 é menos 1. θ 2. Sigma x ao quadrado, a matriz sigma x, a matriz de Pauli, é ao quadrado da identidade. E esse 2 aqui é ao quadrado da 4. Terceiro termo. Mais 1 sobre 3 fatorial. E a terceira, menos I. θ a terceira. Sigma x a terceira. Sigma x vezes sigma x. Sigma x sobre 6. Isso dá sigma x. Sobre 8. Ah, 8 é. Isso 2 vezes 4 é 8. Não está te atrapalhando. 1 sobre 4 fatorial aqui. Só para a gente ter uma ideia. E a quarta? E a quarta é 1. Beleza. θ quarta. Sigma x a quarta, identidade. 2 a quarta e 16. Então tá lá. Nós estamos entendendo o seguinte. Vamos trazer. Então aqui eu tenho. Vamos trazer esses fatores para cá. Θ sobre 2. θ 2 sobre 4, θ 3 sobre 8, θ 4 sobre 16. Então nós já estamos vendo o seguinte, todas as potências pares, elas carregam a matriz identidade. Ó. Menos 1 menos θ 2 sobre 4, aqui 2 fatorial, aqui, θ 4 sobre 16, 4 fatorial. Então isso aqui é a série, vocês estão vendo, é a série do cosseno de θ sobre 2. Então essa matriz está dando aqui, multiplicando pela identidade, só fazendo esse cálculo, botando tudo no lugar, dá cosseno de θ sobre 2, aqui. Isso. A identidade, né?
tudo que é proporcional à identidade está dando cosseno de θ sobre 2. Agora, a matriz sigma x, ela é 1 aqui, 0, 0. Então, ela está pegando, ó, I θ sobre 2, depois aqui ela vai ter esse menos I θ sobre 3. Então, eu vou pensando que eu vou estar fatorando aí, né? Eu vou botar isso aqui, então, cosseno de θ, eu posso botar esse I em evidência, então eu vou ter I. Aí vai me dar θ sobre 2 menos θ 3 sobre 8, né? Aqui, perdão, a θ sobre 2, θ sobre 2, θ 3 sobre 8, que é θ sobre 2, a terceira potência, tá? θ sobre 2, a terceira potência, e 1 sobre 3 fatorial. E assim vai. Então a gente está vendo que isso aqui é a série do seno de θ sobre 2. Então ela vai produzir aqui um I, seno de θ sobre 2, e aqui menos I, não, aqui também o I, seno de θ sobre 2. Porque a matriz sigma x ela é 0, 1, 0. Então o que tiver aqui vai estar aqui. Então essa é a matriz que no espaço bidimensional, no espaço dos estridores, vai estar fazendo a transformação. Então isso significa o seguinte, que o psi'1 vai ser cosseno de θ sobre 2 atuando em psi'1 mais I seno de θ sobre 2 atuando em psi'2. O psi'2 vai ser I seno de θ sobre 2 Menos I, não? é I, porque é 0, 1, 0, sigma x, é. tá? I seno de θ sobre 2 atuando em psi'1 mais cosseno de θ sobre 2 atuando em psi'2. Então, nesse espaço, da mesma forma que um vetor sofre essa rotação, esse objeto aqui sofre essa rotação. Então, isso é como a matriz de rotação, a rotação que eu fiz no espaço tridimensional, é vista no espaço dos espirões, no espaço bidimensional. Ainda não estou fazendo uma correlação mais direta, mas vamos observar a seguinte coisa. Essa grandeza, então, tá? Observe que quando eu faço uma rotação de 2π, suponhamos que eu faço uma rotação completa, eu faço uma rotação em torno de 2π de um ângulo 2π. Se θ é igual a 2π, seno de 2π é 0. Isso aqui é 0, isso aqui é 0. Então, o cosseno de θ de 2π é 1. Então, x' igual a x, y' igual a y, z' igual a z. Claro, quando eu faço uma rotação completa de um ângulo 2π, o vetor vai nele mesmo. Quando eu pego um vetor e rodo ele de 360 graus, ele cai nele mesmo. Então, beleza. Uma rotação de um ângulo igual a 2π, dá 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, não dá identidade. Então, uma rotação completa nada mais é do que a matriz de identidade. No espaço dos espinores, se eu pegar θ igual a 2π, aqui é θ sobre 2. Seno de π é 0. Seno de π é 0. Porém, cosseno de π é menos 1. Então, essa matriz ela dá menos a identidade. Então, quando eu faço uma rotação completa, o vetor transformado cai nele mesmo. Depois de uma rotação completa, o vetor retorna a si próprio. Porém, nesse espaço, quando eu faço uma rotação completa, 0, 0. Então, isso aqui é menos isso aqui é menos isso. Então, o espinor, ele vai em menos ele. Então, eu faço uma rotação completa, mas ele não consegue voltar a si próprio. Ele vai no oposto dele. Então, é como se fosse a metade de um vetor. Né? Porque um vetor, quando eu faço uma rotação de π, né? Um vetor que está assim, se eu fizer uma rotação de π, ele se inverte. Mas quando eu faço uma rotação de 2π, ele volta no ponto de partida. Já o espinor não. Depois que eu faço uma rotação completa, quando ele chega aqui, ele está assim. Então, uma rotação completa do espinor não traz ele para a mesma direção, traz ele para a direção oposta. Sob o ponto de vista da simetria, a simetria é a mesma, né?
simetria é a mesma. É, Está ela é- representando através de uma grandeza diferente. Pois Então, é, nós nós vamos estamos- dizer, Ah, pode falar. você tem dois lados da porta. Aham. Vai abrir um lado, você abre o ângulo teta, Uhum. do outro lado vai abrir para o ângulo teta também. Um com R, o outro com S. Isso. Certo? Então, quer dizer, a simetria é a É a mesma. mesma. O que garante que a simetria é a mesma é porque é a mesma álgebra. A álgebra de Lie de SO2 é igualzinho à álgebra de Lie de SO2. A relação entre as matrizes é a mesma. O que muda é a forma da matriz e o tamanho da matriz. Uma é 3x3, outra é 2x2. Agora, você está falando, então, quer dizer, vamos dizer, ou tem fantasma, ou a simetria pode criar mais entidades físicas Isso. do aquilo que a gente, Do que a gente vê. Porque eu comecei a olhar a simetria do nosso mundo. Eu falei, vou fazer uma rotação no espaço tridimensional. Então eu comecei a caracterizar o meu problema aqui no nosso mundo. Mas, ao desenvolver a questão, eu percebi que eu posso transportar essa discussão para o mundo bidimensional. E esse mundo bidimensional, ele acomoda exatamente essa situação, só que lá no universo dele, no mundo dele. Em forma 2x2, mas eu consigo acomodar a mesma rotação em torno do mesmo eixo. Só que eu represento isso de uma outra forma. Então, isso seria a representação espinorial dessa rotação. E aí eu descubro que nesse espaço, os objetos que sofrem rotação, essa matriz 2x2, ela tem que atuar em cima desses objetos. Esses objetos, eles fogem ao padrão do espaço tridimensional. No espaço tridimensional, quem reside? Quem reside? Os vetores. Os vetores residem no espaço tridimensional. E ao fazer uma rotação completa, eles voltam a si próprios. Quando eu pego um vetor, eu faço uma rotação completa, ele volta nele. Nesse espaço, eu tenho uma outra categoria de objetos, são os espinores. Eles também sofrem rotação, sofrem. Mas a diferença é que, ao fazer uma rotação completa no espaço espinorial, quando o espinor volta aqui, ele está assim. Então, depois de um caminho completo, eu preciso fazer uma rotação de 4π para ele voltar a ser ele mesmo. Se eu fizer uma rotação de 4π, o vetor roda 2 vezes e volta a ele. Ele faz 2π, 2π. Então, uma rotação de 4π, o vetor dá 2 voltas completas e volta a ser quem era. Com uma rotação de 4π, o espinor volta, dá uma única volta. Uma rotação de 2π, ele faz isso. Aí, quando eu faço a rotação de 4π, ele volta a ser isso. Então, eu preciso fazer 2 voltas completas para fazer o espinor voltar a si mesmo. Ao passo que para o vetor não basta uma volta completa, o vetor volta a ser quem era. O espinor eu tenho que fazer, quando eu faço isso, ele chega assim. Aí quando eu faço isso, ele chega assim. Mas, quer dizer, a moral é que com 2 voltas. as duas entidades físicas, elas abrem a porta. Né? Isso. As duas entidades físicas, elas vêm a rotação. Só o teto, né? Isso. Agora, quer dizer, fica uma pergunta assim muito funda, né? Porque hoje a física é feita por simetria. E o que é pesquisar uma simetria? Essa essência é descobrir quais as entidades físicas que ela promove. Né? Ela promove, exatamente. Então, nesse caso, a simetria, por isso que é a importância da simetria em física, porque ela nos faz descobrir coisas que nós não vemos no nosso mundo direto, nós não temos uma observação direta. Essa coisa ali de emaranhar lá da torneira. Pois é. A torneira era um ângulo teta, né? Tinha na torneira. A torneira ele botou a mão, é um ângulo teta. É um ângulo teta. Então acho que hoje à noite deveria fazer um experimento. Hoje vai ser a noite dos fractais. Todo mundo vai ver o filme Ghost. Deixa a tua aula. Então vamos deixar a tua aula continuar hoje à noite. Sim. O LHC da tua aula. Uma rotação de π sobre 2. Só um instantinho só. Uma rotação de π sobre 2. Ele vai deixar o Saulo lá sozinho para fazer o LHC. Não. Uma rotação de π ou de π sobre 2? Vamos fazer os dois. Vamos fazer uma rotação de π, por exemplo. Se eu fizer uma rotação de π, sabe? Ele vai ficar 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, menos 1. Então, por uma rotação de π, o vetor vai em menos 1. Energia experimental. Quando eu faço uma rotação de π, o vetor, ao fazer uma rotação de π, a gente esperava, ele vai em menos 1.
do vetor. Agora vamos ver o espinor. Eu já vi o Jesus desenvolvendo teoria agora. Espinor é que Você está vendo a teoria? coisa nova de É. Quando eu faço uma rotação de π, no dia que viu o π sobre 2, raiz de 2 sobre 2, π sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Então o meu espinor, ele faz isso. Vai ficar raiz de 2 sobre 2, e raiz de 2 sobre 2, vai ficar. Ele vai fazer isso aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, psi1, mais i, raiz de 2 sobre 2, psi2. Segura em, se raiz de i, raiz de 2 sobre 2, psi1, mais raiz de 2 sobre 2, psi2. Então, essa é a rotação de π sobre 2, de π em cima do espinor. Quer dizer, o espinor percebe sempre a metade do ângulo que o vetor recebe. Então, o ângulo que vai para o espaço espinorial é θ sobre 2. O ângulo que fica no espaço dos vetores é θ. É sempre uma diferença de θ sobre 2. Tá? Que vai aparecer automaticamente por causa disso. Ó. É isso aqui que está fazendo o problema todo. Translado esse 2 para cá. Então, o que no espaço dos vetores é a Iθ Gx, né? É a Iθ G1, que é o Gx, na verdade. No espaço dos espinofons, a matriz que faz a rotação do gerador não é a matriz de Pauli, é a matriz de Pauli sobre 2. Eu transfiro esse 2 para cá e aí fica claro para mim por que no espaço espinorial o ângulo fica sendo a metade. Então, o espinor ele percebe a metade de uma rotação. Isso vai ter consequência. Nós vamos ver na próxima aula que eu vou poder compor um espinor. Quer dizer, na verdade, aí você pode imaginar o seguinte: se você pegar o quadrado de um espinor, então se a gente tiver uma grandeza que seja psi, vamos dizer que eu pegasse isso aqui, ó, psi, uma grandeza que seja isso aqui, ó. Vou pegar uma coisinha aqui, deixa eu pegar essa grandeza aqui. Se eu pegar uma grandeza que seja assim, espinor, o que a gente observa? Se eu pegar o produto de dois espinores, com uma rotação de um ângulo θ, esse cara de π, dos π, esse cara vai em menos esse cara vai em menos esse. Então, quando eu multiplico dois espinores, os sinais menos se cancelam. Então, dois espinores, o produto de dois espinores, quando eu faço uma rotação de 2π, como esse aqui vai em menos c e esse aqui vai em menos e, o produto vai nisso aqui. Então, quando eu pego o produto de dois espinores, eu perco o sinal menos. Dois espinores passam a se comportar como um vetor. Isso nós vamos ver na aula que vem. Como é que eu posso juntar dois espinores para formar um vetor? Então, deixa eu botar isso aqui. O que nós vamos começar a ver, deixa eu botar uma outra relação que vai servir na aula que vem. Então, só concluindo um pouco esse conceito de espinor, então... Só fazer a pergunta ainda. Você está com uma mesma simetria dada por um EIJK. Isso significa que todas as entidades físicas, o que tem de comum entre as entidades físicas que têm a mesma simetria? Essa é a pergunta física, né? Vamos dizer. Será que a palavra assim é mesmo número quântico? Ou tem alguma geometria, tem alguma palavra? Como é que eu diria? Qual é a irmandade para ter entidades físicas que dividem a mesma simetria? Qual é a característica dessa irmandade? O que caracteriza o fato de eu estou no espaço espinorial, eu estou percebendo uma simetria SO2. Eu estou no espaço vetorial, eu estou percebendo a simetria SO3. Então, o que a simetria SO3 faz? Ela deixa invariante o produto escalar. Qual é o conceito? Quando a gente introduziu o conceito de SO3, fazer transformações que deixavam invariante o produto escalar de dois vetores, ou seja, as normas dos vetores e os ângulos entre os vetores. Quando eu faço uma transformação SO2, se vocês se lembrarem lá do início, qual era a característica de uma transformação SO2? Eu vou para um espaço complexo bidimensional. Aí pego esse vetor aqui, o vetor do espaço complexo bidimensional é o espinor. E aí eu pego esse objeto aqui. O que é esse objeto? Esse objeto aqui é psi1. Isso aqui é a matriz hermitiana conjugada, né? Só lembrando aqui.
O que é isso? O que é um espaço? O que é um vetor? Então vamos botar aqui, paralelo. O espaço é só 3, o espaço euclidiano tridimensional, eu tenho um vetor, V, que eu posso representar também sob a forma de um vetor coluna. V1, V2, V3. O que o grupo SO3 faz? Ele é um grupo de simetria de quê? O que ele deixa invariante? Ele deixa invariante o produto escalar. Ele faz isso. V escalar U. Então nós escrevemos dessa forma, né? V transposto vezes U. Isso aqui é a mesma coisa que V' escalar U. Então, essa é a simetria do grupo SO3. É a simetria que deixa invariante, a transformação que deixa invariante o produto escalar. Se eu estou agora falando do SO2, eu estou num espaço bidimensional. Então, eu não tenho mais vetores tridimensionais reais. Eu tenho espinores, eu tenho objetos bidimensionais que são complexos. Então, eu tenho isso aqui, psi1 e psi2. E o que eu posso formar? Qual é o tipo de produto escalar que eu posso formar no espaço complexo? É esse objeto aqui, ó. Psi-dagger. Vocês vão lembrar o que é psi-dagger? Psi-dagger transpõe e toma um conjugado complexo. Então, isso aqui é o produto escalar no espaço dos espinores. É módulo de psi1 ao quadrado mais módulo de psi2 ao quadrado. Quando eu faço uma transformação de SU2, psi vai no psi'. Então, depois da transformação SU2, eu tenho essa grandeza. Mas quem é psi'? Psi' é psi-dagger, S-dagger, né? Quando eu faço psi' é essa psi. Psi' é essa desse psi. Então, quando eu pego um conjugado hermitiano disso, é psi-dagger, é S-dagger. Quem é o outro psi'? É essa psi. Então, essa matriz não é unitária, as matrizes de SU2 são unitárias com determinante 1. Então, isso aqui vale identidade. Então, isso aqui é psi-dagger, psi. Então, no espaço bidimensional, o grupo SU2 é uma simetria. Sim, é uma simetria de quê? Desse produto escalar, definido desse modo. Então, no espaço tridimensional, eu tenho uma noção de produto escalar. No espaço bidimensional complexo, eu tenho um produto escalar, só que de uma outra forma, que é esse produto aqui, definido desse modo. Esse objeto fica invariante de SU2 e esse objeto fica invariante de SO3. Então, essas são a simetria que é vista aqui, ela equivalentemente é vista aqui, só que aqui através de uma matriz de SO3. O produto escalar aqui é invariante de SO3, o produto escalar aqui é invariante de SO2. Então, isso aqui, os dois, a simetria, o que ela tem em comum é guardar o produto escalar. O objeto que fica em comum é o produto escalar. Agora, vamos apagar isso aqui. Então, essa grandeza é importante. Então, essa grandeza, como vocês estão vendo, se eu faço uma transformação de SU2, ela não muda. Então, o que nós vamos querer? Eu vou deixar um exercíciozinho. Desculpa, essa última parte aí, como é aqui? Essa parte aí. Mas a pergunta já tem uma pergunta mais original. Sei. Antes dos invariantes, entende? Sei. Que é, qual é a irmandade que o psi, o V e o psi têm, assim? A irmandade que eles têm é essa aqui. O que eles têm em comum, o que eles veem em comum é a álgebra de isso aqui. O V, ele está sujeito a isso aqui. E o psi está sujeito a isso aqui. Então, o que está organizando o mundo dos dois é isso aqui. A lei de composição das matrizes que fazem as transformações deles, as transformações de simetria dele, a lei de composição das matrizes que fazem as transformações dele é exatamente a mesma lei. Aí está o DNA, vamos dizer assim, né? É isso que é o ponto de contato dele. Se eles são gêmeos, né? Eles são gêmeos por causa disso. O teto é apenas uma ação, né? O teto é apenas os parâmetros, apenas uma ação. parâmetro externo, independente da simetria. Vamos dizer, quando vocês estudarem, sempre que vocês estudarem a simetria, vamos dizer assim, o âmago da simetria, né? A parte mais interior da simetria, é essa relação aqui, é a relação entre os geradores. É isso aqui que é a noção de produto de Lie.
Então, quando duas álgebras de Lie compartilham a mesma estrutura, elas são ditas equivalentes. E é isso que me faz, então, eu poder estabelecer uma equivalência entre os vetores e os espinores. Está só uma relação para vocês trabalharem. Vou começar rápido aqui e a gente já para. Vamos dizer que eu tivesse essa relação. Aqui é a matriz S. Essa matriz é e joia. Assim, vamos ver como é que eu faço isso aqui. Vamos dizer que eu tenha essa combinação. A matriz S. A gente já está falando daquele filme, né? Aquele da morte lá do Ghost filme, né? Ghost, é sim, você já está botando um R em contato. Vamos ver como é que a gente pode chegar. Isso aqui que vai fazer o contato dos dois. Vamos lá. Vamos pegar essa grandeza aí. E a minha matriz S? A minha matriz S é o seguinte: exponencial de I, já tínhamos visto isso, né? Posso escrever ela desse modo. Θ I, sigma I sobre 2. Isso aqui é como a gente escreve a nossa matriz S. Então isso aqui dá, né? É inverso. Aqui é a matriz, vou botar aqui, né? Porque já temos outra letra aí. Vou botar aqui J. J, sigma J sobre 2, sigma I. E aqui, exponencial, menos I, θ, kappa, sigma kappa sobre 2. Vou pegar essa relação aqui. Sabe que isso aqui, né, como a gente pode grafar uma rotação qualquer, né? Então, uma rotação de um ângulo θ em torno do eixo xk. Então, eu pego o ângulo, o eixo que eu quiser. Essa aqui no fundo está me dando aquelas matrizes. Deixa eu ver uma coisinha só que eu colocar isso aqui. Deixa eu deixar uma relação para vocês, que antes de fazer isso aqui, deixa eu deixar só uma relação importante para vocês, se vocês puderem tentar ver se vocês conseguem demonstrar que é a seguinte: essa matriz S foi colocada desse modo, exponencial de I, ângulo θ, vetor da rotação, escalar sigma sobre 2. Vocês podem desenvolver isso aqui e mostrar que essa relação aqui ela vai dar o seguinte para nós: ela vai dar o ângulo, ela vai dar cosseno de θ sobre 2 vezes a identidade, mais I, seno mais I, seno de θ sobre 2, chapéu, mostrar que não é óbvio, não é
tem condição de demonstrar essa relação. Tentem fazer, é uma tarefa interessante. Se não conseguir, terem dúvida, tranquilo, salvo, de volta para lá. Tentem fazer essa relação aí, essa relação é interessante. Se não vai colocar o 2 aqui, enquanto o 2 aqui, por que eu coloco o 2 aqui? Se não está sobre 2, mas isso não está sobre 2. Faça essa relação, que é interessante, tá? Então, deixa eu apagar essa relação. Então, fica como tarefa. Não é imediata, não é óbvia, mas dá para fazer. Ela um pouquinho fácil. Deixa eu apagar ela. Dá licença. Agora vai ser muito bom. Agora eu quero partir para isso aqui, de uma maneira mais complicada, talvez, de mostrar isso que eu vou fazer isso aqui da seguinte maneira. Vamos pegar então, vamos fazer o seguinte, nós já tínhamos visto, né? Vamos pegar essa transformação aqui, como a gente escreveu. Então, essa transformação nossa aqui, ela é cosseno, né? Ela tem essa forma aqui. Deixa eu botar essa forma que eu coloquei agora. Eu não vou colocar para ficar fazendo. Então, a nossa matriz S, nós já tínhamos visto, ela pode ser colocada como sempre dessa forma também, exponencial de I, parâmetros eta I, sigma I sobre 2. Aqui tem, já esse botão junto. Aqui dá. Matriz, pega uma matriz sigma I. E aqui eu coloco a transformação S. Para evitar também que esse índice já foi usado, e esse índice já foi usado, vamos usar aqui o índice θ kappa. Θ kappa, sigma kappa sobre 2. Então vamos desenvolver esse lado esquerdo. Vamos trabalhar isso aqui. Isso aqui, a gente sabe, quando eu tiro o hermitiano, o conjugado hermitiano de uma matriz, isso aqui vai ficar exponencial, o I vai ficar menos I. Os tetas são números reais, então nada acontece com eles. E os sigmas são matrizes hermitianas, então o dagger delas reproduz elas. Aqui. Então, o conjugado hermitiano da matriz inicial. Aqui eu tenho a matriz sigma I, e aqui eu tenho exponencial I, θ, sigma K sobre 2. Vamos fazer a seguinte operação. Vamos supor que o θ seja muito pequeno. Vamos fazer o que a gente fala, o truque que a gente usa. Vamos fazer uma transformação infinitesimal. De tal maneira que eu expanda a exponencial só em primeira ordem. Nós linearizamos a exponencial. Vamos desprezar todos os termos de ordem θ2 porque eles são muito pequenos em relação a θ. Nós já tínhamos falado sobre essa aproximação na aula passada. Então, o primeiro termo vai ficar identidade e apenas o primeiro termo da expansão. Menos I, θj, sigma j sobre 2. Aqui vai ficar sigma I. E aqui vai ficar exponencial. Vai ficar 1 mais I. Fazendo esse campo. Vamos desenvolver esse termo. Então, o primeiro termo é 1 vezes sigma I vezes 1. Deixa eu apagar isso aqui. Vou deixar isso aqui. Professor, Pode falar. deixa eu só Pode falar. fazer uma dúvida aqui. O segundo termo ali, o S, eu tinha botado anteriormente que era E elevado a menos I. Aqui. Isso. Estava errado. Estava errado? Tá. Menos I, eu tinha errado. Tinha que colocar o S mesmo. Obrigado. Então, vamos desenvolver esse. Então, 1 vezes sigma I vezes 1 da sigma. Na aula que vem eu vou retomar um pouco a parte, porque pode ser que no final de aula você já esteja um pouco concentrado. Mas vamos terminar só. Depois, isso vezes isso vezes isso. Depois eu posso pegar sigma I vezes isso. 1 vezes sigma I vezes 1. 1 vezes sigma I vezes esse termo. Então vai ficar mais I θ kappa sigma I sigma kappa sobre 2. Agora esse termo aqui, menos esse vezes esse vezes esse. Então vai ficar menos I θj sigma j sobre 2 sigma I. E depois esse vezes esse vezes esse. Mas aí vão aparecer termos quadráticos em θ, que nós estamos desprezando. Os termos em θ estão trabalhando com θ tão pequeno quanto eu queira, é um truque que é muito válido nas álgebras de Lie, só para ver a coisa infinitesimalmente. Porque a álgebra de Lie,
ela está aqui, na primeira ordem, ela está linear no gerador. Ela tem primeira potência do gerador. Então, eu estou fazendo uma investigação na álgebra. Então, beleza. Então, o primeiro termo está lá, sigma i. Esse segundo termo, vou fazer a seguinte colocação. Ó. Aqui esses índices, ó, kappa, kappa, JJ. O i está legalzinho. Como esses dois termos são completamente independentes, eu posso converter o índice kappa para o índice J, porque é índice saturado, mas não está na mesma equação. Então, não tem nenhum perigo eu colocar JJ aqui, só para poder homogeneizar os dois termos. É possível. Eu não poderia fazer isso se esses dois termos estivessem multiplicando. Eu ficaria com JJ e JJ no mesmo termo, mas não posso. Nós já sabemos esses truques aí da sombra, né? Então vamos ver o que a gente está fazendo aí. Vamos fatorar o θ. Vou botar aqui mais i sobre 2, fatorar o i, o 2 e o θj. O que eu estou produzindo aqui dentro? Ó? I sobre 2, θj. Então, separei isso e isso aqui. I sobre 2. Ficou sigma i, sigma j, menos sigma j, sigma i. Então, nós produzimos aqui o comutador. Produzimos sigma i vezes sigma j, menos sigma j vezes sigma i. É o que os dois segundos termos se organizam dessa forma. Mas aí, vocês estão lembrados lá do início, quando a gente estudou SU2, que sigma i, sigma j, comutador de duas matrizes de Pauli, sem o 2 embaixo, dá 2i, epsilon, i, jk, sigma k. Então esse termo está dando. Então isso está dando para nós o seguinte, sigma i. Os dois se cancelam. E 2 dá menos 1. Então menos θj, epsilon, i, j, kappa, sigma k. Vamos fazer o seguinte. Esse sigma kappa aqui, só para homogeneizar, vamos deixar esse i, j, k. Então isso aqui está dando o seguinte, posso escrever esse termo aqui, eu posso fatorar essa expressão numa única. Eu posso fazer o seguinte, esse termo aqui, só para poder botar em evidência o sigma, todo mundo sabe que sigma i é sigma i, mas eu posso escrever isso, se eu quiser, desse modo, delta i kappa, sigma kappa. Se nós introduzirmos essa soma aqui, e ao mesmo tempo o delta de Kronecker, qual é o papel do delta de Kronecker? É fazer o kappa ficar aí. Então isso aqui é uma identidade. Sigma i é igual a delta i kappa, sigma kappa. Então o delta menos ômega é o R, né? Foi isso. Okay. Aí, então isso aqui vai dar para nós, primeiro termo, delta i kappa. Que aí eu fatoro em θk. Então, delta i kappa menos epsilon i j kappa θj. Isso aqui é θj e aqui atuando no sigma k. Viram? Só para poder botar isso aqui em evidência. Linkzinho, vejam para mim, delta kappa menos epsilon i j kappa θk sigma. Agora observe o seguinte. Vamos olhar a nossa matriz R das rotações. A nossa matriz R, se vocês se lembram bem lá no início, ela é exponencial de I. Eu ainda tá cá, é bem o contato, né? Já tá cá, ele faz o contato. É I, θ, I, GI. Então, lembrados, quando a gente trabalhou com SO3, a gente coloca as nossas matrizes desse modo. I, θ, I, GI. Os GI são os geradores. E aí, se eu fizer uma transformação infinitesimal aqui, também eu vou fazer o seguinte. Então, R vai ser a identidade mais I, θ, I, GI. Vou desprezar a segunda ordem. Então, isso aqui, em primeira ordem, é isso aqui. Passou o primeiro termo da exponencial. E elevado a x é 1 mais x. Vamos pegar o elemento de matriz aqui. Vamos pegar esse objeto aqui, R e K, só para a gente ter uma ideia. Quem é R e K? R e K é o elemento de matriz da identidade, delta e K. Mais I, θ I, GI. Não posso pegar aqui, eu vou chamar isso aqui de J. Não tem problema. Vou chamar isso aqui de J. θ I, θj, gj e k.
Estou pegando agora a transformação de SO3 e fazendo ela infinitesimal. Então, é 1 mais I, θJ, GJ. Estou pegando agora o elemento de matriz IK, pegando a linha I, coluna K, a linha I, coluna K, delta IK, mais I, θJ, GJ, IK. Deixa eu voltar cá para cima para aproveitar essa linha. Vamos continuar isso aqui. Então, isso aqui está me dando R e K é igual a delta e K. Agora, mais I, θJ. Mas todos nós aprendemos que as matrizes GJ, elemento IK, quem é o elemento IK dessa matriz lá no SO3? É menos I, como o Dória falou, epsilon, J e K. Quem está aparecendo é o epsilon. Menos I, epsilon, J e K. Posso apagar isso aqui? Vou continuar só para... Então, esse termo aqui, menos I com I dá 1. Então, isso aqui está me dando que R e K é delta e K mais epsilon, J e K, θJ. Isso é o meu R e K. R, J e K, θJ. Isso aqui, então, eu posso escrever, posso fazer a mesma coisa. Eu posso botar esse J na frente do I. IJK menos. Posso botar mais aqui. E isso aqui fica J e K. J e K, θJ. Então, o que a gente está observando aqui, ó, é o seguinte. Esse termo que está aqui, ó, delta e K. Epsilon, J e K, θJ. Delta e K mais epsilon, J e K, θJ. Então, isso que está aqui é exatamente a forma infinitesimal dessa matriz. No mundo dos estudores, lá no mundo dos sigmas, essa grandeza que aparece aqui é exatamente essa que está aqui. Ó. É a matriz R lá do mundo dos vetores. Então não era R-1. É R-1, exatamente. Então a relação que eu estou colocando aqui para vocês seria a seguinte. Seria S dagger. Então nós temos o seguinte. S dagger. Nós estamos escrevendo essa relação. S dagger, sigma I, S, infinitesimalmente, está me dando isso igual a isso. Então, eu estou vendo que essa relação que está aqui, que é isso aqui, na verdade, é a primeira expansão disso aqui. Então, esse termo que está aqui está me dando a expansão disso aqui. Então, isso aqui está me dando R I, K, sigma. Então vamos refletir um pouquinho só sobre isso. O que isso está me dizendo? Isso está me dizendo o seguinte: essa transformação aqui, ela é feita completamente no mundo espinorial. Isso aqui, estou fazendo os espinores. Essa transformação aqui, isso aqui também está no mundo dos espinores. Aqui é tudo Pauli. Tudo que é matriz de Pauli está no S2, está no mundo espinorial. Agora, esse objeto aqui, quem é nada mais, nada menos do que a matriz R, que está no espaço, que está na coluna dos vetores. Então, essa relação ela é crucial, porque ela faz a ponte entre o mundo espinorial e o mundo vetorial. Essa operação, que nós vamos olhar pouco, no próximo aula vamos explorar mais isso aqui, essa operação, ela consegue fazer uma vinculação, ela está totalmente no mundo espinorial, mas esses objetos que estão aparecendo aqui, eles vêm do mundo dos vetores. Então, os espinores, de alguma maneira, eles percebem os vetores, através dessa relação. E, como vocês, o Dória tinha chamado a atenção, o fio de ligação, o curinho de tudo isso é o epsilon. O epsilon que fez a ponte entre os dois mundos. A gente pode também, se quiser, inverter essa relação. Posso fazer o seguinte, ó, multiplico aqui por S e multiplico aqui por S dada. Então, só mostrando uma outra maneira de ver essa relação. Então, nós mostramos isso. S dada, sigma I, S, R, K, sigma K. Então, vamos partir disso aqui. Eu estou acabando, tá? S dada, sigma I, S, R, K, sigma K. Como isso aqui é uma relação matricial, eu posso multiplicar aqui a esquerda por S e aqui a direita por S dada.
Lembrando das propriedades, essa matriz é S2, então ela é unitária. Então, essa S' é a identidade. Essa S' é a identidade. Então, com isso eu limpo o lado esquerdo, deixo só sigma I. Mas aí, claro, eu introduzi um S' aqui, vou ter um S aqui, R, J, sigma kappa. Não seria capa ou capa? S'. Esses RJ são números, né? R1, 2, R3. Isso aqui não é uma matriz, isso aqui são elementos de matriz. Isso é uma matriz fechada. Isso aqui é a matriz sigma K. 0, 1, 1, 0. Mas isso aqui não é uma matriz, isso aqui são os elementos da matriz. Para efeito do S, isso aqui são números. Então isso aqui pode sair daqui. Eu posso botar R, K, S. Beleza. Agora, isso aqui é uma entidade matricial. Então se eu pegar agora essa expressão, vou multiplicar aqui por R a menos 1 NI. E vou multiplicar aqui por R a menos 1 NI. Vou chegar na seguinte relação. R a menos 1 NI sigma I é igual a R a menos 1 NI vezes R e K é a definição de matriz inversa. Ó. R a menos 1 NI vezes R e K dá um delta de MK. Invertendo essa matriz, ó, R menos 1 MI vezes R e K. Dá o delta de MK. Então, isso aqui produz um delta de MK. Se isso aqui produz um delta de MK, tá? Esse K vira M. Então nós mostramos isso aqui. Que R menos 1 sigma I é S sigma N S dá. Deixa eu botar isso aqui na ordem certa. Então nós conseguimos escrever essa relação de uma outra forma. Que em vez de botar o S' na frente do S, eu boto o S na frente do S'. Nós chegamos a essa relação também. Ó. S sigma N S' é igual a R a menos 1, matriz inversa. Mas a gente sabe que a matriz inversa do R é o R transposto. Então isso aqui é R menos 1, elemento MI sigma I. Se quiser, a gente pode pensar o seguinte: sabendo que a matriz R é ortogonal, R menos 1 é R transposto. Então isso aqui é R transposto MI. Mas R transposto MI é RN. Então essa relação, se eu quiser, eu posso deixar ela assim, com R menos 1, dessa forma. Mas se eu quiser tirar fora esse R menos 1, eu sei que R menos 1 é R transposto. Então essa relação pode ser também lida desse modo. S sigma N S' é igual a R transposto MI. Mas R transposto MI é R e M. Isso aqui é R e M sigma I. Então é só colocar a ordem. Ou fica R a menos 1 MI, ou então fica R e M. Mas é a mesma relação. Essa relação é sinônima dessa. Ou eu uso ela dessa forma, eu não gosto, eu prefiro usar ela dessa forma. Tanto faz. Então, de qualquer maneira, o que nós estamos vendo é que existe um ponto de contato entre o mundo bidimensional e o mundo tridimensional. Eu estou no espaço dos espinores, mas lá naquele espaço, esse objeto migra para lá. E esse objeto está no espaço tridimensional. Aí está todo mundo emaranhado pelo RJK, né? No fundo, quem faz toda a ligação é o RJK. O Leibniz, que é o elemento que faz a ponte, é o médium. Ele faz a ponte entre o mundo real e o mundo espiritual. Ele faz a ponte. Ele é o médium. É o Chico Xavier. Tá bom? Então eu vou finalizando por aqui e na aula que vem nós vamos ver por que, então tenta entender melhor essa relação, trabalhar melhor essa relação, tá tudo claro, dá para vocês entenderem, mas na próxima aula nós vamos entender por que essa relação é crucial para mostrar que se eu conhecer os espinores, eu posso reconstruir todo o espaço. Se eu sei quem são os espinores lá em cima, eles podem se organizar e construir todo o nosso espaço, as coordenadas x, y e z. Vamos tentar mostrar isso. Então, é isso que nós estamos estudando. Então, como a Dória falou, nós estamos estudando uma simetria, que é a simetria SO3. Nós tínhamos estudado uma simetria, que é a simetria SO2.
Então, a simetria ela está nos revelando que eu posso trazer para o meu espaço-tempo observável grandezas fora desse espaço-tempo, mas que podem refletir alguma relação, elas podem de alguma maneira se combinar para formar as grandezas do espaço. Então, é esse que é o espinor, ele é esse objeto que faz essa ponte. Ele está num outro espaço, mas ele pode se organizar para formar o nosso próprio espaço. E aí o que é fundamental é justamente a conexão entre SO3 e SO2. Na verdade, eles têm a mesma álgebra de Lie, portanto a simetria é a mesma. Só que essa simetria ela está mais apta a enxergar os vetores e os tensores, e essa simetria aqui ela está mais apta a enxergar os espinores. Só que a novidade é que, se eu conheço os espinores, eu posso construir os vetores e os tensores. Mas se eu conheço os vetores e os tensores, eu não consigo construir os espinores. Uma volta na verdadeira. Na próxima aula nós vamos ver a seguinte relação, que vai ser o vetor é, na verdade, o quadrado de um espinor. Ou seja, nós vamos ver na próxima aula por que o espinor é a raiz quadrada do vetor. Ninguém nunca viu isso, né? Se vocês escreverem isso numa prova de física N, vocês vão logo ser reprovados. Alguém já escreveu? Alguém já tirou a raiz quadrada de um vetor? Alguém já dividiu por um vetor? Já. Isso eu já vi também no concurso. No concurso de professores, eu vi uma pessoa aí dividindo. Mas tudo bem, acontece que aí o cara esquece, né? Mas isso. Na nossa época do PUC teve essa discussão. Ah, teve também dividir por vetor, né? O Mosca, Não. ele era. A gente era auxiliar lá dos professores. Sim, a EP, né? EP. Você foi também, né? Fui E daí o professor era o Jerônimo. Ah, sei. E pintou uma discussão de divisão sobre vetores. Deu um sobre vetor, né? E daí só que deu toda. Com isso é tipo por relatividade especial. Então nós vamos entender na próxima aula por que o espinor ele é considerado a raiz quadrada de um vetor. Então ele é mais básico do que um vetor. Na verdade, o quadrado dos espinores forma os vetores. Então os vetores, né? Na verdade eu consigo ter uma estrutura mais fundamental ainda do que o vetor. Então nós vamos ver na próxima aula como é que eu posso escrever essa relação. Como é que eu posso multiplicar espinor por espinor e no final do dia ganhar um vetor. Então nós vamos começar a mostrar que a partir dos espinores nós podemos construir as próprias coordenadas do espaço-tempo. Como é que eu posso escrever x, y e z em função dos espinores? Então isso mostra para a gente que existe um espaço mais fundamental que o nosso. E esse espaço mais fundamental que o nosso é bidimensional e complexo, e a partir dele pode-se construir o nosso espaço tridimensional e real. Então nós vamos trabalhar um pouco mais. E aí esses espinores são